Então vamos lá, pessoal, um vídeo hoje direto ao ponto, rapidinho. Eu quero mostrar para vocês 6 ações que estão apresentando um excelente potencial de valorização de acordo com a fórmula de Graham e todas elas estão com um potencial acima de 140%. Então a gente vai começar da ação que tem o menor potencial até a ação com o maior potencial de valorização. Além disso, todas elas pagam bons dividendos, estão com o seu preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, estão descontadas. Então, ó, já de início, eu quero te pedir, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. A primeira ação da nossa lista é a Transmissão Paulista, TRPL4. Nesse momento, ela está custando R$ 24,10. Nos últimos 12 meses, nós temos uma variação de 12,10%, uma variação positiva, está com seu PL abaixo de 5 vezes, está com seu P sobre VP de 0,81. Aqui a gente encontra um desconto de 19% em relação à ação da TRPL4 e está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 9,15%. Olhando mais múltiplos fundamentalista, a TRPL4 está com payout de 43,90%, tem uma margem líquida de 46,37%, um ROI de 16,77%, tem uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 2 vezes e uma liquidez corrente de 2,98%. Além disso, quando a gente observa o checklist do investidor buy and hold, que são aquelas ações que nós compramos e seguramos a longo prazo, percebam aqui comigo que dos 10 itens analisados, a TRPL4 cumpre 10 de 10. Então, a empresa é excelente nessa questão buy and hold. Tem mais de 5 anos na bolsa, apresentou lucro nos últimos 5 anos, tem ROI acima de 10%, crescimento de receita nos últimos 5 anos, tem liquidez média diária acima de 2 milhões, nunca deu prejuízo no ano fiscal, pagou 5% de dividend yield nos últimos 5 anos, tem dívida menor que patrimônio, apresentou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos e também muito bem avaliada para os usuários do Investidor 10. Analisando o preço teto e margem de segurança, de acordo com os 6% de Bazin, percebam que no período base de 5 anos, a empresa reporta uma margem de segurança de 20,33%, possuindo então preço teto de acordo com Bazin de R$ 29,00 e o seu yield médio anual é 7,22%. Dessa forma, bate tranquilamente os 6% que Bazin preconiza. Além disso, observando o mapa de calor de proventos da TRPL4, maior incidência se dá em novembro e dezembro, uma empresa que tem uma tendência de pagar 2 vezes ao ano. Observando agora se a TRPL4 superou o CDI, pelo menos nesses últimos 10 anos, notem aqui que sim, se a gente observar, bate o CDI desde 2016. Ponto bastante positivo, além de ser uma ação excelente. Inclusive, só um adendo que muitas pessoas colocam ação em carteira e não tem nem ideia se essa empresa que ela colocou bate o CDI pelo menos nos últimos 10 anos, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, ponto de alerta aqui. Se você ainda não observou as ações e os ativos que tem em carteira e se vem superando o CDI, começa a analisar isso. Beleza, pessoal? É um ponto importante. Vamos lá observar mais itens. Analisando agora a TRPL4, tendo uma visão se o seu PL fosse igual a 10, teria uma cotação de R$ 41,60. Tá bom? Bora lá. Além disso, analisando receitas e lucros, é uma companhia que vem apresentando resultados mais expressivos, principalmente na lucratividade a partir de 2022 e também crescimento em receita desde 2022. Já que eu falei nessa questão de lucratividade, percebam aqui comigo que nesse terceiro tri de 2024 nós temos um encolhimento de 9% em relação ao lucro da companhia. Entretanto, a justificativa desse encolhimento se deu devido à redução do componente econômico da rede básica do sistema existente e também a empresa teve despesas com acordo coletivo e maior quadro de funcionários para fazer frente ao seu crescimento. Esses fatores juntos demandaram mais gastos com serviços e consultorias jurídicas e ambientais para a companhia. Em relação ao potencial de rentabilidade, de acordo com o preço justo de Graham para a TRPL4, o preço justo seria R$ 58,15, bem superior ao preço atual da
companhia e o potencial de rentabilidade 141,30%. Só lembrando, se você não sabe como é que calcula a fórmula de Graham, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para depois você assistir, onde eu explico bem direitinho sobre como funciona essa fórmula. Beleza, pessoal? Vamos lá para a nossa segunda ação da lista. Nossa segunda ação do ranking é o Banco do Brasil, vem caindo a cada dia mais, inclusive no mês 8 estava mais de R$29, mesmo assim, muita gente comprando B+. Eu já quero saber de você. Você continuou comprando quando ela chegou a R$29 ou deu uma pausa? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? Nesse momento, o Banco do Brasil está custando R$26,09. Nos últimos 12 meses, nós temos uma variação positiva de 12,10%. Está com seu preço sobre o lucro abaixo de 5 vezes. Muito tranquilo esses indicadores. Um preço sobre o valor patrimonial 0,84. E aqui nós temos um desconto de 16% em relação à sua cotação. E o dividend yield nos últimos 12 meses, 9,59%. Além disso, a empresa conta com payout de acordo com seu estatuto de 45%, uma margem líquida de 12,16%, apresenta um ROI belíssimo de 18,08%, principalmente se a gente comparar com o seu segmento. O ROI do Banco do Brasil está bem superior à média desse segmento, que é 13%. Além disso, no checklist do Buy and Hold, a empresa marca 9 dos 10 itens, estão preenchendo apenas esse indicador sobre prejuízo no ano fiscal. Tudo bem? Vamos lá. Na questão de receitas e lucros, o Banco do Brasil vem apresentando resultados melhores a partir de 2022, tanto em receita líquida quanto lucro líquido. Analisando agora se o Banco do Brasil bate o CDI, perceba aqui comigo que sim, desde 2022 vem batendo o CDI com muita tranquilidade, um ponto bem positivo. E também, se o PL do Banco do Brasil fosse igual a 10, observa aqui comigo que o valor para a ação seria R$61. Na questão de dividendos, o Banco do Brasil paga em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. E de acordo com o preço teto baseado no método de Bazin, o preço teto para essa ação seria R$28,05, tendo um potencial de rentabilidade de 7,53%. Entretanto, mesmo tendo o mesmo nome potencial de rentabilidade, o método de Bazin, que é exatamente esse aqui, de acordo com o preço teto dos 6% que preconiza esse método, é diferente do potencial de rentabilidade e preço justo de Graham, que é aí onde a gente vai ver o upside dessa ação. Perceba exatamente aqui o seguinte: de acordo com o preço justo de Graham, segundo ele, o preço justo dessa ação seria R$62,93, tendo um potencial de rentabilidade, um upside de 141,21%. E a nossa próxima ação da lista é a Metalúrgica Gerdau, de código GOAL4. Nesse momento, está custando R$10,17, tem uma variação nos últimos 12 meses de 4,79%, está com seu PL abaixo de 7 vezes, o PVP 0,56 e aqui nós temos um desconto de 44% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses, 12,29%. A Metalúrgica Gerdau, que encontra-se com payout de 74,31%, está com sua margem líquida baixa, 2,69%. Quando a gente compara por segmento, observa aqui comigo que a média é 6,14%. Entretanto, se a gente observar a evolução da margem líquida da Gerdau, observa aqui comigo o seguinte: atualmente está maior que sua média histórica, entretanto, menor que o ano de 2023. Mas, por enquanto, a margem líquida maior que sua média histórica. A empresa está com ROI de 9,25%, um ROI superior à média no segmento, que é 7,56%. Então, aqui eu já deixo como ponto de alerta e de estudo mesmo. Por quê? Muitos investidores, iniciantes, quando vão olhar ROI, sempre prestam atenção se esse ROI aqui é acima de 15% ou a partir de 15%. E não consideram nem o segmento que a empresa está inserida, nem a média desse segmento. Sempre observe também qual é a média no segmento da empresa. Beleza? Bora lá. Na questão de dívida líquida
líquida sobre EBITDA, empresa que está controlada nesse quesito, 0,53. No checklist buy and hold, a Metalúrgica Gerdau cumpre 8 dos 10 indicadores desse checklist, não cumprindo o ROI acima de 10%, e outro ponto que não cumpriu foi que a empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal. Além desses dois pontos, ela cumpre com louvor todos os outros. Olhando agora essa questão de bater o CDI, é também aqui um ponto importante quando a gente analisa o setor de siderurgia e metalurgia, é que ações inseridas nesse setor, como dependem muito de volatilidade de commodity, depende do cenário macroeconômico, por vezes não bate o CDI devido a vários critérios. E quando a gente seleciona o CDI, de fato, a Metalúrgica Gerdau não bate o CDI, não deixando de ser, por esse ponto em específico, uma empresa excelente, tá? Claro que se fizer parte do seu perfil e de sua carteira de investimentos. Uma ação muito mais volátil que banco e elétrica, por exemplo. Ok? Vamos lá. Olhando se o PL da Metalúrgica Gerdau fosse igual a 10, notem aqui comigo que o preço da ação seria R$ 49,70. Na questão de preço teto e margem de segurança, em todo o período base, a Metalúrgica Gerdau trouxe boas margens de segurança. Olhando os últimos 5 anos, perceba que o yield médio anual da empresa é 10,85%, uma porcentagem bem acima do que preconiza a Bazin, tendo uma margem de segurança de 80,83% e o seu preço teto, de acordo com esse 6%, é R$ 18,39. Olhando o mapa de calor de proventos, a maior parte dessa distribuição se dá no mês de novembro, ok? Mas também temos distribuição em agosto, um pouco menos, porém temos em março. Na questão de receitas e lucros, nós observamos aqui alguns períodos que a metalúrgica trouxe resultados negativos, né? 2016, 17 para trás. Entretanto, a partir de 2018 até 2020, as receitas e lucros veio andando um pouco de lado, mas em 2021 tivemos aumento de receita, porém, desde 2022 tivemos diminuição na sua receita e também diminuição no seu lucro líquido. Percebam comigo que a Goal 4, o seu preço justo é R$ 26,21 e o potencial de rentabilidade da companhia 157,76%. E a próxima ação da lista é o Banco BMG, de código BMGB4, nesse momento custando R$ 3,98, tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 95,71%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o PVP 0,53. Aqui nós encontramos 47% de desconto em relação à cotação da companhia e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 14,76%. Olhando mais indicadores, o Banco BMG tem um payout 76,57%, tem uma margem líquida de 5,01%, apresenta um ROI de 9,19%. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal onde eu analiso a ação do Banco BMG com mais minuciosidade. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo para depois você assistir se interessar, ok? Bora lá. E no checklist Investidor Buy and Hold, o Banco BMG apresenta 8 dos 10 itens desse checklist, não cumprindo o crescimento no lucro nos últimos 5 anos e também a companhia não possui um ROI acima de 10%. Por esse motivo, não fecha 10 de 10 aqui. Olhando agora o BMG fazendo contraponto com o CDI, percebam aqui comigo que em 2020 a empresa até bateu o CDI em um período, porém, desde então, a companhia não bate o CDI até o presente momento. E se o PL do Banco BMG fosse igual a 10, que a cotação da companhia seria R$ 7,20. Olhando o Banco BMG de acordo com o preço teto, analisando os últimos 5 anos, tem uma margem de segurança de 23,62%, um preço teto de acordo com os 6% seria R$ 4,92, por isso tem margem de segurança, já que o preço atual está bem abaixo desse preço teto, e o yield médio anual da companhia é 7,42%. Observando esse histórico de dividendos, percebam que nós teremos um pagamento de juros sobre capital próprio no dia 8 de novembro, em torno de 8 centavos por ação, e a Datacom já se encerrou no dia 21/10 deste ano. Se a gente olhar no radar
Radar de Dividendos Inteligente, o Banco BMG tem a tendência de pagar em fevereiro, maio e novembro. Nas receitas e lucros, percebam que desde 2017 temos um maior aumento de receita líquida e a partir de 2022 também tivemos aqui claramente um maior aumento de lucro líquido, sendo esse resultado nos últimos 12 meses melhor que todos os outros anos. Analisando agora o preço justo de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, para o Banco BMG esse preço justo seria R$ 10,67, tendo um potencial de rentabilidade de 168,07%. Próxima ação da nossa lista é o Banco Paine, de código PAINE4. Nesse momento está custando R$ 4,52, tem uma variação nos últimos 12 meses de 35,64%, está com seu PL abaixo de 4 vezes, o PVP 0,85 e aqui nós temos um desconto de 15% em relação à cotação da companhia e o seu dividend yield nos últimos 12 meses é 13,40%. Observando o Banco Paine, percebam o seguinte: quando a gente ativa o indicador CDI, também essa ação não bate desde 2015. E aqui eu quero colocar um ponto importante. Veja, tanto o Banco BMG quanto o PAINE4, nós observamos que a maioria do tempo não bateu o CDI. Ok, só que é o seguinte, não precisa, se você tem alguma dessas ações, ficar desesperado por conta disso. Por quê? Se você tem alguma ação em carteira que não está batendo o CDI, porém quando você olha o desempenho geral de sua carteira, outros ativos mais estáveis estão acompanhando essa estratégia, às vezes uma ação por si só não vai estragar a sua carteira. Por isso que você precisa entender a relação total, a relação macro, para entender o risco-retorno da sua carteira em geral. Beleza? Então, vamos lá. Olhando o PL igual a 10 para o Banco Paine, a ação do PAINE4 estaria custando R$ 10,50. Em relação ao preço teto e margem de segurança dos 6% de Bazin, a média dos 3 anos e 5 anos, a companhia não tem margem de segurança. O preço teto seria R$ 2,18, bem menor que o preço atual, tá? Olhando demais indicadores, o payout do Banco Paine é 36,20%, está com a margem líquida de 10,72%, o ROI do banco 21,91%, ou seja, se a gente observar ROI e margem líquida, o Banco Paine, sem dúvida, sai à frente do Banco BMG. Entretanto, quando a gente olha o checklist do Buy and Hold do PAINE4, perceba que dos 10 indicadores, ele cumpre 5 de 10. Não possui liquidez média diária acima de 2 milhões, não apresentou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos, não pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos e também o PAINE4 não cumpriu o critério de uma empresa que nunca deu prejuízo no ano fiscal. Quando a gente fala em proventos, percebam que nesse ano de 2024 ainda teremos pagamento de JCP no dia 22/11 e no geral nós tivemos 4 pagamentos de proventos desse banco até o presente momento. No radar de dividendos inteligente, o PAINE4 tem uma tendência de pagar em janeiro, fevereiro, abril, julho, agosto, outubro e novembro. Na questão de receitas e lucros, percebam o seguinte: o banco veio trazendo melhores resultados a partir de 2022 até os últimos 12 meses, onde nesses últimos 12 meses nós tivemos um maior aumento de receita líquida e também de lucro líquido comparado desde 2014. Tanto é que na questão lucro versus cotação, onde a gente sabe que cotação tende a seguir lucro, o lucro do Banco Paine está aqui em cima, a cotação aqui embaixo, e a tendência é que essa cotação chegue mais próximo ao lucro, mas claro, não tem como a gente prever isso. Beleza, pessoal? Olhando o preço justo do PAINE4, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, esse preço justo seria R$ 11,78, né? Bem maior que a cotação atual de apenas R$ 4,50 e o potencial de rentabilidade 160,70%. Um baita potencial de rentabilidade, observando essa questão de preço justo. E a nossa top 1 da lista, a JHSF3, a ação com maior porcentagem de potencial de valorização. Observa aqui comigo o seguinte: nesse momento custando R$ 4,31, tem uma variação nos últimos 12 meses de 2,05%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o PVP 0,57, aqui a gente tem um desconto de 43% em relação à cotação da JHSF e o dividend yield nos últimos 12 meses 7,88%. Olhando mais indicadores, o payout da JHSF
JHSF é 38,24%, tem uma margem líquida de 35,75%, o ROI de 10,72%. Quando a gente observa o ROI por segmento, perceba aqui comigo o seguinte, que a média no seu segmento é 1,14% de ROI e a JHSF está com o ROI bem acima dessa média de segmento e também acima da sua média histórica, olhando a própria empresa. Então, um ROI muito interessante, maior que o ano de 2023, uma empresa que inclusive eu tenho aqui no canal, eu fiz um vídeo só sobre ela, eu vou deixar também um link aqui na descrição para depois você assistir. Bora lá! No checklist Buy and Hold da JHSF3, ela cumpre 8 de 10 de todos os indicadores. Olhando a JHSF, comparando com o CDI, em alguns momentos é aquela empresa que bate o CDI, em outros momentos não. Entretanto, a JHSF é aquela ação mais cíclica, que depende de fatores macroeconômicos. Ela está inserida no setor imobiliário, de alta renda, setor de luxo, que tem sim essas oscilações. Então, por isso, precisamos analisar fundamentos da companhia, resultados, portfólio, dentre outros indicadores, tá bom? É uma ação, na minha opinião, excelente e com grande potencial de valorização. Já já eu vou mostrar para vocês esse grau de potencial de acordo com Graham. Mas antes, um PL igual a 10 da JHSF traria um preço para essa ação de R$ 9,10, onde atualmente a empresa está custando um pouco mais de R$ 4,00. Observando o preço teto e margem de segurança, percebam que nos últimos 5 anos nós temos um yield médio anual de 7,39%, o que bate Bazin, e o preço teto da companhia seria R$ 5,31, trazendo então dessa forma uma margem de segurança de 23,20%. Em relação a proventos, é aquela companhia que paga todos os meses. Nós teremos o próximo pagamento no dia 11/11 e também no dia 9/12 de 2024. Na questão de receitas e lucros, observamos volatilidade tanto na receita líquida quanto no lucro líquido. Entretanto, se a gente comparar os últimos 12 meses, aumento no lucro líquido e uma leve diminuição na receita líquida. No checklist Buy and Hold para JHSF, é a empresa que cumpre 8 dos 10 itens desse checklist. Agora, de acordo com o preço justo de Graham para JHSF3, o preço justo seria R$ 11,71 e o potencial de rentabilidade 171,80%. E agora eu quero saber de você. Você investe em alguma dessas ações? JHSF3, Paine 4, Banco BMG, Goal 4, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, qual delas você possui? Coloca aí nos comentários, tá? E não esquece, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, um forte abraço, fiquem com Deus e fui!